A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo o Evangelho segundo escreveu João, capítulos 18 e 19, amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então. Capítulo de número 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou em perguntar-lhes: a quem buscais? Responderam-lhes: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse: já vos declarei que eu sou, e se é a mim que buscais, deixai estes ir, para que se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro, outro discípulo, seguia Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos seus discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentaram-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram e os que lhe falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram-lhe, pois: és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou. No mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a lhe falar e disse: que acusação trazes contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo que ele havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais dos sacerdotes é quem te entregam a mim. E que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu disseste que eu sou rei. E para isso eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Que quereis que eu vos solte? Ao rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, mas das Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E ao capítulo 19 continua o relato. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-lhe um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez Pilatos lhe disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me responde? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico é Gabatá. E era parece neve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: fora, fora, crucificam. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram estes, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com eles outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, a única, porém, que era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver a quem caberá, para que se cumpra a escritura. Repartiu entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, um discípulo amado, e disse: mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse ao discípulo, que é o próprio João, né? Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, João passou a cuidar de Maria, né? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E ali estava um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. Então os judeus
para que o sábado não ficasse os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas primeiro ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como viste que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isso também aconteceu para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é o uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual também tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram ali o corpo de Jesus. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui, relatando aqui os eventos, né? A prisão, o sofrimento, a morte, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente conclui falando da sua ressurreição. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Os irmãos deixem aí o seu like. Os irmãos possam também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber, né, notificação de novos vídeos. Posso também compartilhar com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.